Eu só vou pedir então, Carlos, se entrar alguma pergunta, porque eu estou aqui com a apresentação na tela, então se entrar alguma pergunta, por gentileza, manda. Deixa eu colocar para gravar aqui também, só para a gente Eu ter já liberei aqui para gravar, tá? Tá gravando na nuvem. Márcio, depois se quiser eu compartilho com você, tá bom? Acabei de liberar. Oi, Tassi, bem-vinda também na apresentação. Opa, olá. Não, você está gravando aí. Entendi. Não, então peraí. Compartilhamento de tela. Não, perfeito. Tá bom. Então é isso. Vamos lá, vamos contar um pouquinho de... Carlos. Vai lá. Não entendi? Não, era com o Carlos. Desculpa, vou fechar aqui também. Ô, Marcel, fecha aí, pô, Marcel. O Carlos já deu bronca em nós, mano. Já tomei esse bronca. Não tumultua. Deixa o momento que eu te mando o WhatsApp pra gente tumultuar, Marcel. Segura aí. Fechando. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Carlão, quer abrir? Bom, pessoal, bem-vindos a todos, né? A apresentação a live que o Márcio graciosamente aceitou aí fazer com a gente aqui no Diving Code, né? O pessoal que nos segue, né? Tubarões, histórias e fotografia, né? Com certeza vai ser muito bom, expectativa melhor possível, né, Márcio? Obrigado por ter aceitado novamente, obrigado por estar aqui conosco. E obrigado a todos por terem entrado aqui, né? E passar essa horinha bacana com a gente aí agora à noite. Né? Boa noite a todos, né? Porque eu não falei ainda boa noite. Né? A sala é sua, Márcio. Manda ver. Então tá bom. Vamos lá. Galera, boa noite primeiro. Agradecer mais uma vez aí o convite do College, essa escola que eu trabalho há bastante tempo, um baita parceiro das antigas. E hoje a gente vai falar vou contar um pouquinho das minhas experiências com os famosos dentuços. Óbvio, a gente vai acabar aprendendo um pouquinho sobre tubarão, mas mais que isso, a gente vai dar risada, que tem umas histórias bem divertidas. Algumas histórias que eu recomendo que vocês não tentem fazer em casa, nem quando vocês estiverem mergulhando. Se tiver, não tem ninguém da PAD aí, né? Bom, espero tem não, que não. Marcel, pode ir, não, deixa pra lá. Qualquer coisa eu não conto pro Nando, nem pro Miltinho, fica tranquilo. Não tem ninguém da onde? Da PAD. Da PAD. Vamos deixa quebrar quieto. Alguns protocolos. Toca o pau. Beleza. Vamos quebrar alguns protocolos de mergulho, enfim. Mas vamos lá. Fiquem à vontade, então, para fazerem perguntas. Só levantar a mão, abrir o áudio, mandar pergunta via chat. Né? O bacana é que isso seja uma troca, seja alguma coisa interativa. Estou à disposição aí para responder o que vocês tiverem de curiosidade. Espero que eu saiba todas as respostas, apesar de não ser um biólogo. Se for uma coisa mais técnica, talvez eu pesquise e responda para vocês depois. Enfim, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Liza. Eu sou instrutor pela PAD de mergulho, apesar de não dar aula de mergulho, só de fotografia subaquática. Sou filho de fotógrafo, então desde os 12 anos que eu estou envolvido com fotografia. Meu pai era fotógrafo de casamento, então com 12, 13 anos, óbvio que eu não fotografava casamento, mas estava atrás de altar, iluminando fundo de igreja, fundo de batizado, ficava lá só com o meu flashzinho fazendo a iluminação. Toda a minha formação ela é na área de tecnologia. Eu trabalhei por muito tempo dentro de um escritório com uma mesa e um computador na frente. E tem 10 anos que eu resolvi transformar a fotografia, que me acompanhava desde adolescente, em profissão. Então, tem 10 anos que eu me dedico única e exclusivamente à fotografia. Eu tive a oportunidade de participar de alguns jobs do National Geographic, as séries que foram exibidas aqui no Brasil, em alguns países da América Latina, Mundo Selvagem, Missão Américas, África Selvagem, Top 5. Fiz algumas coisas para a TV Globo também, para o quadro Aventuras Urbanas lá do Esporte Espetacular. E participei por mais de 80 episódios de uma série
que foi exibida no SBT, uma série chamada Aventura Selvagem, e que hoje ela está sendo exibida no Animal Planet. Além de dar aula de fotografia, eu faço palestra também e conduzo pequenos grupos de expedição de fotógrafos amadores de celular para o continente africano. Já tive a oportunidade de fotografar profissionalmente em mais de 35 países, sendo 13 desses países no continente africano. Isso aí, vamos para frente. E, gente, vocês podem entrar com áudio também, não deixa eu falando sozinho aqui não, senão eu vou ficar meio solitário, hein, pelo amor de Deus. Não, Legal, depois, vamos lá. Depois disso, eu fiquei só no eu falei, caraca, eu achei que eu tinha feito Imagina, vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho de uma espécie. Uns falam felizmente, eu acho que infelizmente está extinta. É um bicho chamado megalodonte. Esse bicho viveu algo em torno de 23 milhões e 2,6 milhões de anos atrás. Extinto, como eu falei, mas só para vocês terem um parâmetro do tamanho desse bicho comparado com o tubarão branco que a gente tem hoje. Então, esse perfil cinza é a visão, vamos dizer, o máximo que esse bicho poderia atingir, algo em torno de 20 metros. Uma visão aí mais conservadora, que esse bicho chegava aí por volta dos 17 metros. Esse em púrpura, o Rhinchodontypus, é o nosso famoso amigo tubarão-baleia. Vocês verem como um tubarão-baleia some perto de um megalodonte. E por último, esse verdinho, o tubarão branco. Tubarão branco, a gente está falando aí, um bicho que pode atingir 7 metros e 2,5 toneladas. Especula-se, ou mostram os estudos, que um megalodonte poderia chegar aí a algo em torno de 20 metros e 50 toneladas. Ou seja, é muito tubarão. E é considerado um parente muito próximo do tubarão branco que a gente tem hoje. Eu trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na tela. Não sei se dá para ver direitinho. Dá? Isso é um dente fossilizado de um megalodonte. Esse dente eu acabei comprando na África. Felizmente ainda se acha alguns desses. Mas imaginem, esse bicho poderia... Esse é um dente relativamente pequeno. O dente de um megalodonte podia chegar a algo em torno de 17 centímetros. É muito dente. Enfim, vamos lá. Muito carinho por esse dente aqui, é uma relíquia. Muito bem. Vocês vão reparar em que todas as fotos que eu trouxer para vocês, do lado direito, a gente vai ter o nome popular da espécie, o nome inglês desse bicho, porque às vezes muda muito o nome em inglês para o nome em português, o nome científico ou o nome em latim, o status de conservação. O que é o status de conservação? A gente tem uma entidade chamada IUCN, que é a Instituto Universal para a Conservação da Natureza, ou alguma coisa parecida, posso estar me enganando com algumas das letrinhas, mas que ela faz uma pesquisa em relação não só a bichos que vivem dentro d'água, mas bichos que vivem fora, mamíferos, enfim, uma classificação geral dos animais em relação ao status de conservação. Então, se o bicho está vulnerável, se ele está ameaçado, se ele está perto da extinção, ou se é uma espécie pouco preocupante. Essa primeira foto foi o primeiro mergulho que eu fiz com tubarão, e aí começou o meu gosto por eles. Reparem que a foto está bem meia sola, nem considero uma baita foto. Na época eu ainda estava usando uma câmera compacta, não tinha flash, e então isso foi o que eu consegui registrar da minha primeira foto de tubarão. Óbvio que o primeiro contato a gente nunca esquece. Esse é um tubarão cinzento de Recife, um bicho muito, muito tranquilo. E esse lugar acho que foi um dos melhores, acho que ao lado de Raja Ampat, na Indonésia, o segundo melhor lugar que eu tive a oportunidade de mergulhar. Esse é um recife, ou melhor, é uma ilha chamada Namena Lala, que fica em Fiji. É como se fosse uma estrutura que... imagina o nosso chapeirão que a gente tem a Abrolhos, aquelas estruturas que a gente tem do fundo, né? Eles chamam de pinnacle em inglês. Mas, cara, você olha para baixo, você não vê o fundo. Então, muito comum subir tubarão, subir atum, subir alguns bichos grandes mais para perto da superfície.
Mas foi um baita mergulho legal e o meu primeiro contato com os dentuços. Muito bem. Fala, Marcel. Não, só para a Fiji, eu formei uma dive master que ela estava indo exclusivamente para lá, mas eu sempre tive a impressão de Fiji ser mergulho raso. Sei lá eu porque eu não conheço lá ainda, mas ela sempre comia, ela foi para lá justamente para trabalhar na conservação do tubarão. Alguns anos atrás, uma brasileira, conseguiu emprego lá, tinha que virar dive master, foi para o college, fizemos aula e ela foi para lá. Muito bacana. Fiji está na lista. Eles têm um mergulho, eu não vou me lembrar do nome agora, mas eles têm um mergulho com alimentação, inclusive, que é muito comum, um mergulho com cabeça chata, com tubarão-tigre, cabeça chata também conhecido como touro. Então, é um lugar específico para shark diving. E Fiji, assim, nossa, são trocentas ilhas, então você tem mergulho raso, você tem mergulho em Recife, você tem mergulho no azul, né? Tem mergulho de todos os sabores, desde Recife a coral, como naufrágio, tem algumas coisas interessantes também. Baita destino de mergulho legal, vale a pena conhecer. Pretendo. Não, vale, baita lugar. A população, inclusive, muito receptiva, baita destino tanto de turismo como de mergulho, muito interessante. E esse foi o meu primeiro mergulho com alimentação de tubarão. E o pessoal pergunta, pô, mas você não teve medo? Morri de medo. Esse papo, não tenho medo. Pô, primeiro mergulho, né? O instrutor falar para você, ó, você fica quietinho, cruza os braços. Cara, do jeito que ele falou, eu fiquei lá super quietinho, vendo. E assim, os bichos, quando tem comida, entram nesse frenesi alimentar, cara, nadadeira batendo na cabeça, na câmera. E então, confesso que essa minha primeira experiência realmente, tudo que eu faço, o medo, na verdade, ele está ligado a conhecimento, não tem jeito. Com o passar do tempo, você vai conhecendo as espécies, vai conhecendo o comportamento, óbvio, fica uma coisa muito tranquila, muito agradável de fazer. Mas a primeira experiência realmente foi aterrorizante. Óbvio que depois eu não vejo a hora de cair na água, curto muito mergulhar com esses bichos. Esse é um tubarão cinzento de Recife, também está quase ameaçado. Esse mergulho foi no Mar de Coral. Muitos falam da Grande Barreira de Coral na Austrália, que também é maravilhosa, mas o Mar de Coral ele fica a 6, 7 horas de navegação da Grande Barreira, então normalmente a gente navega a noite toda até chegar nesse ponto de mergulho, que assim, muita vida, muita visibilidade e, óbvio, muito, muito tubarão. Isso aí. Esse é um bicho super simpático. Lembra em alguns momentos o nosso lambaru, porque normalmente a gente encontra esse bicho no fundo. E, particularmente, eu gosto muito dessa foto porque o bicho não está no fundo, ele está nadando. Então, quando ele está no meio das pedras, Recife de coral, fica muito difícil entender onde começa a pedra e onde acaba o tubarão, até porque esses barbilhões, essa grande barba que ele tem, mas esse bicho eles chamam de tubarão carpete ou o obegong, que é o nome mais tradicional. Esse mergulho foi justamente em Rajampá, na Indonésia, e um bicho assim extremamente tranquilo. Esse bicho devia ter o quê? Perto de 1,5 m, 2 metros, mas foge daquele tubarão clássico que a gente está acostumado, né? Você vê que ele tem uma cara mais chata, em algum momento ele lembra, inclusive, guardado as devidas proporções, uma raia. Você vê que é um bicho mais achatado, porque justamente ele está mais habituado a viver parado no fundo. Essa é uma das poucas espécies que, felizmente, ainda não está ameaçada de extinção, ou seja, ela tem um status de pouco preocupante. Ô, Márcio, e que bela foto de composição animal, que justamente a gente só vê esse tubarão, ele normalmente está enterrado, porque a estratégia de caça dele, né, é ficar enterrado e abocanhar. Então, a recomendação é nunca, quando vê ele enterrado, não chegar muito perto, para não denunciar ele, né? Essa foto sim. Obrigado, Marcelo. Mas, pois é, são pouquíssimas fotos que eu vejo desse bicho nadando. A grande maioria, se der uma busca num Google, por exemplo, você vai ver muita foto desse bicho apoiado no fundo, misturado com pedra, mais escondidinho, né?
Então, o que eu gosto dela realmente é essa possibilidade de entender exatamente o contorno do bicho, poder ver o bicho limpo na fotografia. Muito bem. Esse é um clássico, né? Não tem como não falar de tubarão-baleia. Ah, mas isso é baleia ou é tubarão? Não. A única coisa que esse bicho tem em comum com uma baleia é o tamanho. Tirando isso, ele não tem nada a ver com baleia. Ele é um tubarão, óbvio, um tubarão aí bastante grande. A gente está falando de um bicho que pode chegar aí perto de 18 metros, sendo que o comum é a gente encontrar bicho aí na casa do até 12 metros. Essa foto foi feita na costa oeste da Austrália, um lugar ainda, do ponto de vista de turismo, muito pouco explorado. É uma barreira de corais que chama Ningaloo Reef. E, na minha opinião, eu já tive a oportunidade de mergulhar com tubarão-baleia em Galápagos, aqui em Robox, na Península de Yucatán, ali próximo ao México, onde mais? No Mar de Cortez, mas em matéria de visibilidade de água e quantidade de bicho, eu nunca vi nada como em Ningaloo. Primeiro, porque, diferente de Galápagos, normalmente a gente acha em Galápagos esses bichos mais profundos. E aí você tem uma condição de luz não tão favorável. E Galápagos, assim, lugar espetacular. Para bicho grande, meu lugar preferido. Mas você não tem uma visibilidade de uma água de Austrália. E a gente está falando de uma visibilidade para cima dos 40 metros. Então, pensa, um tubarão de 12 metros, para a gente conseguir enxergar ele inteiro, é realmente um lugar muito especial. E eles têm uma temporada de 4 meses, que vai de junho, julho, agosto, até setembro, outubro, mais ou menos. É um processo assim, muito interessante. Por quê? Logo de manhã sai um teco-teco, um aviãozinho, para identificar onde esses bichos estão. Porque eles sempre estão, como eles estão se alimentando, eles estão sempre pertinho da superfície. Então, esse aviãozinho, ele passa um rádio para as embarcações, falando sobre a coordenada onde está esse bicho. E aí, assim, a coisa do turismo consciente. Só pode chegar um barco próximo do tubarão. Então, chega o barco, caem 4 mergulhadores na água, ele recolhe os 4, joga mais 4. Primeiro, não fica aquela muvuca, como eu vi, por exemplo, ali em Yucatán, Isla Mujeres, que, cara, os barcos cercando o bicho, não foi uma coisa que eu gostei muito de ver. E aí, quando tem um barco com mergulhador do lado de um tubarão-baleia, o cara levanta uma bandeira, nenhum outro barco se aproxima. E enquanto ele não recolhe os mergulhadores, abaixa a bandeirinha dele, aí sim chega um segundo barco para poder interagir com esse bicho. Um baita mergulho legal. E eu gosto muito dessa foto, principalmente pela referência de uma mergulhadora que está ali atrás. Essa mergulhadora, na verdade, ela é o guia. O papel dela, sempre que caem 4 mergulhadores na água, tem um guia. O papel dele qual que é? Ele fica com uma mão para fora para guiar os mergulhadores atrás de onde está o tubarão-baleia. Então, normalmente, vai ela próximo à cabeça do bicho, com a mãozinha para fora, para quem está se perdido lá para trás, vai se orientando pela mão da guia. Baita mergulho. E assim, aqui eu estou, sei lá, uns 2, 3 metros do bicho, um bicho extremamente tranquilo. Era um grande sonho que eu tinha, poder mergulhar perto de um tubarão-baleia, considerar o maior peixe vivo que a gente tem no planeta hoje, né? Lembrando que baleia é mamífero, não é peixe. Então, esse é realmente o maior peixe que a gente tem vivo ainda nos nossos oceanos. E é bacana. Fala, isso, Marcelo. A Austrália continua se mostrando muito organizada, né? Com esse tipo de situação. Sim. E Márcio, é tão grande quanto o lado de Galápagos? Você já viu em alguns outros lugares, Maldivas, alguns lugares que eu vi, eles não eram tão grandes quanto de Galápagos. E aí, pelo jeito... São bichos grandes. Aonde eu mergulhei, assim, que até achei curioso, ali perto de La Paz, no Mar de Cortez, cara, eu vi uns tubarões-baleia de 2, 3 metros e os bichos bem pequenos. Mas aqui na Austrália tem uns bichos brutos, grandes, tão grandes quanto os bichos de Galápagos. Muito, muito grandes. Ali na Yucatán também vi uns tubarões bem grandes.
realmente, a hora que eu caí, a minha decepção foi lá em La Paz. A hora que eu falei, nossa, isso é um tubarão-baleia? Era muito pequenininho, cara. Tudo bem, né? Pequenininho para um tubarão-baleia, a gente está falando de, sei lá, 3, 4 metros. Mas para um bicho que pode chegar a 12, realmente foi uma surpresa ver uns bichos tão pequenos. O famoso fiote, né? Também um bicho ameaçado de extinção, seja pela caça, e um bicho ainda muito pouco estudado. Infelizmente, a gente sabe muito pouco sobre a longevidade, quanto esse bicho vive, como que ele se reproduz. Então, ainda a gente precisa entender muito o comportamento desse bicho e estudar muito até para poder conservar e entender quais as dificuldades que esses bichos estão enfrentando hoje, né? Muito bem. Alguma perguntinha no chat aí? Quem que está acompanhando? O Carlos? A Celina só tinha feito uma observação que os mergulhos com os cabeças chatas tinham sido suspensos. Eu não lembro exatamente de qual era, de que local que a gente estava falando. Ah, bem provável que seja de Fiji, Carlos. Provavelmente sim. Confirma aí, Celina. A Celina está por aí ainda ou foi embora? Eu só não estou conseguindo arrumar aqui, é Fiji mesmo. Ah, então tá bom. Você lembra, Celina, o nome daquele lugar que é famoso pelo mergulho com os tubarões? Agora você está querendo muito, Márcio. Minha memória é muito ruim. Eu vou olhar. A hora que tiver um tempinho aqui. Ô, Marcel, você está com um navegador aí? Quando você está falando de mergulho de tubarões com os tigres, é que eu caí, a conexão caiu. O Walter também está perguntando qual a maior ameaça ao tubarão-baleia, Márcio? Pois é. Você tem um problema de rede. Alguns países na Ásia ainda caçam esse bicho. Imagina, se a barbatana de um tubarão pequeno tem valor, imagina a barbatana de um tubarão-baleia. Então, infelizmente, ainda se mata esse bicho tanto para comer como por causa das barbatanas. E ainda, aquilo que está dizendo, ainda é um bicho muito pouco estudado, se sabe muito pouco sobre o comportamento dos baleias. Diferente de outros tubarões costeiros, que assim, já é mais fácil de você colocar um GPS, monitorar a alimentação, o comportamento, a população desses bichos mais costeiros do que esses bichos oceânicos, vamos falar, né? Depois, Marcel, dá um Google, Shark Dive em Fiji, provavelmente vai trazer esse lugar, me fugiu o nome. E uma pena que esteja proibido o mergulho com os cabeças chatas lá. Enfim. Márcio, onde você fala de Fiji, que é o lugar dos tubarões, é isso que você está falando? Isso, que eu não lembro o nome. Chama Benga Lagoon. Benga Lagoon, é isso mesmo. Obrigado, Fernando. É isso aí. Deve como Beca Lagoon, mas eles Beca falam Lagoon. lá Benga Lagoon. Benga Lagoon, é isso mesmo. Isso aí. Você já leu, obrigado. Tá bom. Esse é um outro mergulho muito divertido, muito legal. Esse mergulho foi feito na África do Sul. Essa foto eu não acho ela nem uma foto bonita, mas eu só trouxe para vocês terem uma ideia da quantidade de galha-pretas que você tem no mergulho. Sem exagero, a gente está falando aí algo em torno de 50, 60 bichos que você tem ao redor de você, que a gente tem ao redor durante o mergulho. E aí, curiosamente, reparem que tem um cabo com duas, parecem boias, mas na verdade são caixas de alimentação. Tem uma dessas caixas que eles chamam de chumin, né? Na verdade é uma bola que eles colocam resto de peixe, resto de atum, carcaça de peixe, para poder atrair tubarão. Porque tubarão não tem interesse humano. Você cair na água, a probabilidade de você encontrar o tubarão é muito pequena, infelizmente. Então, uma forma que a gente tem de atrair os bichos, para a gente poder visualizá-los, é justamente o chumin. Ele não é uma alimentação, ele não chega a comer, mas fica soltando aquele cheiro de peixe. E isso acaba atraindo os tubarões. Eu sei que essa técnica é bastante polêmica, alguns biólogos são contra esse tipo de atração de bichos, enfim. E aí eles fazem o seguinte, eles colocam uma dessas bolas com um pedaço de peixe por volta dos
7, 8 metros, que é onde ficam os galha-pretas. E reparem que no final desse cabo tem uma outra bola que fica por volta dos 15 metros, que é onde chegam os tigres. Então, você tem todos os sabores. Por volta dos 8 metros aí, você tem dezenas aí de galha preta e os tigres que normalmente vêm para o fundo. Esse também, infelizmente, mais uma espécie quase ameaçada aí de extinção. O famoso galha preta, uns chamam de Recife, é que você tem uma espécie muito comum, conhecida como galha preta de Recife, ali na Polinésia Francesa, que não tem nada a ver com esse bicho. E aí alguns pesquisadores acabam chamando esse bicho de galha preta oceânico, mais para diferenciar desse galha preta que a gente tem ali na região da Polinésia, enfim. Mas esse não é um bicho oceânico, esse é um bicho mais recifal realmente, tá? Ótimo. E esse da Polinésia, na verdade, é um pouquinho diferente desse ainda no formato, assim, da Polinésia, lá de Bora. É o tubarão clássico, que a gente desenha ele, é o tubarão, é o black tip lá de Bora Bora. Exato. E aí ele tem aquela manchinha preta exatamente no final da nadadeira, né? Bem clássico, você tem a pontinha bem preta. Repara que esse bicho, deixa eu voltar um aqui, ele não tem a ponta da nadadeira dorsal tão preta quanto aquele galha preta que a gente tem ali na região da Polinésia, enfim, outros lugares por ali também. Ok. Isso para quem gosta de fotografar, tem a Celina aí que eu vi de fotógrafa, devem ter outros fotógrafos aí também. Essa é uma foto feita com uma velocidade baixa, por isso que a gente tem a sensação que está tudo tremido na fotografia, tudo mais ou menos assim, fora de foco. E aí eu tenho o flash que eu estou usando justamente para congelar o movimento do tubarão. E assim, óbvio, o tubarão está nadando, é um bicho que está sempre em movimento. E aí a ideia qual que é? De poder trazer esse movimento para a fotografia. Esse é o mesmo daquela foto anterior, só que um close desse bicho. Um mergulho bem interessante. Esse mergulho é ali ele fica num lugar chamado Uncomas, perto de Durban, na África do Sul. Tá aí o Fernando Avelar, que conhece bem lá também, ó. Olha lá. Fernando é da... Que foto incrível, mano. Isso aí. E esse lugar é especialmente bom porque, independente da época do ano que você mergulha, você tem os galhas pretas às dezenas, centenas. E eu não me recordo, acho que no primeiro semestre, aí você tem uma atração especial, que são os tigres, e no segundo semestre, os mangonas. Não lembro se é exatamente isso ou vice-versa. Mas você tem galha preta o ano todo, tigre num semestre e mangona no outro. E, obviamente, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do mergulho com os tigres no Caribe, ali nas Bahamas. Talvez seja o destino mais tradicional para mergulho com os tigres. E muito mais seguro. Por quê? Esse mergulho com o tigre nas Bahamas, primeiro, você tem uma visibilidade de água infinitamente melhor do que aqui na África. Outra coisa, nas Bahamas, você está no fundo, ou seja, normalmente você está na areia, ajoelhado, ou seja, e os bichos não tem como vir de baixo, a não ser que ele saia da areia, mas normalmente o bicho pode vir por qualquer lado, menos de baixo. Aqui na África do Sul, não. Esse mergulho ele é feito na coluna d'água, o fundo aí pode estar aí na casa dos 20 a 40 metros, mais ou menos, e você não sabe exatamente de onde vem esse tubarão. Então ele pode vir do fundo, pode vir nas suas costas, na frente. E o tigre, ele é um bicho extremamente curioso. Eu já cansei de empurrar tigre com a minha câmera, porque ele chega perto. Então, aí vem a vantagem do fotógrafo quando você tem uma câmera na mão. Quando ele está numa distância que não é confortável para mim, o que você faz? Você coloca a câmera e dá uma empurrada nele. Óbvio, empurrar um bicho de 3, 4 metros não é uma coisa muito simples. Mas é curioso porque nesse mergulho com os tigres, a gente sempre faz com mergulhadores de segurança. E assim, caiu na água com tigre, você não pode tirar o olho dele. Por quê? Como esse bicho é curioso, ele tem uma visão
é sempre bom você estar de olho nesses bichos. Diferente do galha preta, que é impossível você colocar ou ficar de olho em, sei lá, 50, 60 bichos. E aí teve uma situação que a gente estava fazendo esse mergulho com os tigres, apareceu 1, 2, 3. A hora que chegou 5 tigres, os caras falaram, gente, está na hora de sair na água. Por quê? Chegou uma situação que os mergulhadores de segurança já não conseguiam ficar de olho em todos os bichos. Mas não sei se é o meu preferido, mas é um dos bichos preferidos de mergulhar. É um bicho imponente, tem uma boca gigante, aquela boca super larga, né? Ela é uma boca bem horizontal, e essas manchas que remetem ao nome dele, que lembram aí um tigre. Mas o mergulho com esses bichos é realmente espetacular. Também um bicho que está quase ameaçado aí de extinção, infelizmente. Márcio, temos algumas perguntas aí nos Ótimo, últimos vamos 2, lá. 3 minutos. A Celina está perguntando se vale a pena mergulhar com a raposa, né? Que comentaram que não vale. Você já foi? Não, ainda não. Tem um mergulho com raposa nas Filipinas, que é super famoso. Eu ainda não estive lá, mas já pesquisei bastante. Chama... É Tubatarra? Não, não é Tubatarra. Enfim, não vou lembrar o nome agora. Mas eu tenho alguns amigos que já fizeram esse mergulho. O raposa, primeiro, é lindo, né? Ele tem aquela nadadeira caudal super longa, um bicho super bonito. Mas alguns amigos que fizeram esse mergulho nas Filipinas disseram que, assim, a melhor chance para você encontrá-los é bem no nascer do sol, ou seja, se ainda está um pouco escuro. E não é um bicho que se aproxima tanto, é um bicho um pouco mais tímido. Então, eu, obviamente, que eu faria, adoraria ver esse bicho de perto. Mas as pessoas que mergulharam com raposa nas Filipinas, não sei se não sei se foram com a expectativa muito alta e aí ficaram um pouquinho decepcionados. Mas um dos melhores locais para mergulho com raposa é realmente ali nas Filipinas, tá? A Ana também mandou uma dica aqui de Malapáscoa. Filipinas, você estava falando. Na realidade é Malapascua. Malapáscoa. Eu mergulhei lá também. Exatamente. É isso aí, Malapáscoa nas Filipinas, que é famoso pelo mergulho aí com os Treasure Sharks ou com... Treasure Sharks, isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí. Muito bem, vamos lá. Aí agora, peraí. Opa, desculpa. O Fábio está perguntando se para tirar foto em baixa velocidade de flash, você está disparando o flash no second curtain. Nesse caso, sim. Até para você ter o movimento... só vou explicar um pouquinho para quem não é fotógrafo. Imagina que você tem um tempo que a tua câmera... que o teu obturador fica aberto, captando luz, né? E você tem o disparo do flash. Então, se você dispara o flash, o que a gente chama de primeira cortina, você vai iluminar o bicho e depois você vai ter o movimento. Quando a gente dispara o flash na segunda cortina, significa o quê? Você vai ter o rastro do bicho e depois o bicho congelado. Óbvio que fica muito mais interessante você ter um rastro depois do bicho do que você ter o bicho e o rastro na frente dele, né? Fazendo uma analogia a um carro, o ideal é você ver o rastro do carro atrás, não na frente. Mas aí eu estou com o flash configurado para a segunda cortina, sim. E o Moacir quer que você conte o segredo, como que você faz para tirar foto de close de um bicho tão rápido. Pois é. O principal segredo, assim, o que eu costumo dizer para fotografia, e principalmente com fotografia com flash, é usar o flash em TTL ou flash em automático. Por quê? Você tem duas formas de usar seus flashes debaixo d'água. Com a potência manual, onde você determina o quanto você quer que vai de luz, ou em TTL, que significa flash automático, ou through the lens, que a câmera emite um pré-flash, essa luz volta para a câmera, e com base nessa quantidade de luz que voltou para a lente da câmera, ele sabe a potência que ele tem que disparar o flash. Quando você está trabalhando com flash manual e você tem um bicho em movimento, é muito difícil você prever a quantidade de flash que você vai jogar no bicho. Por quê? Se ele está pertinho, você tem que jogar pouco flash. Se ele está a 1 metro mais distante, você tem que jogar um pouco mais de flash. Então, o segredo para esses closes, não só de tubarões,
mas bichos que estão se movimentando muito na água, é usar o flash realmente em TTL, porque é a garantia que você não vai errar na potência e não vai perder foto ou por excesso de luz ou por falta de luz, tá? Mais alguma, Carlão? Carlos, acho que o microfone do Carlos está fechado. Eu não sei se ele não está falando. Desculpa, eu estava na janela errada apertando a barra de espaço, não ia funcionar. Imagina. Eu vi a Tássia agora há pouco com a mão levantada, mas ela baixou a mão. Não sei se ela tem alguma pergunta ou não. Tá bom. Se tiver, a qualquer momento, só interromper, tá? E só para comentar essa outra última tubarão de tigre, o tigre tem uma característica muito bacana, que os outros tubarões ignoram, né? O tigre, ele te olha e olha de novo, assim, aí todo mundo solta aquele mundo chegou meu dia, já é. O tigre é... E é curioso, Marcel, que assim, a hora que chegam os tigres, os galha-preta desaparecem, cara. Quem manda no pedaço é ele. Chegou o dono do pedaço, literalmente. Mas é um puta lindo esse bicho. Lindo. Maravilhoso. Essa foto é uma clássica, hein? Demais. Legal. Legal. E esse, se for pensar, esse bicho tem uma cara extremamente mais feia do que o tigre, né? Uma cara mais aterrorizadora do que o tigre. Esse monte de dente na boca. Para que tudo isso? E, curiosamente, é um bicho infinitamente mais tranquilo que o tubarão-tigre. Esse é o mangona. Em inglês, é chamado de Sand Tiger Shark. Uma espécie vulnerável também, ou seja, está aí ameaçada de extinção. Esse mergulho também ali na África do Sul. E, curioso, isso a gente estava fazendo um trabalho para o National Geographic. E, assim... A galera falou, não, hoje a gente vai gravar tubarão mangona. Você cai na água esperando que, legal, vou encontrar 1, 2, 3 mangonas. O cara leva pra gente, esse é um mergulho chamado, é como se fosse uma gruta, não chega a ser uma caverna, porque você vê o tempo todo, você tá vendo as entradas, mas ela é inclusive fechada por cima. E você entra na caverna, cara, a hora que você entra, sei lá, 30, 40 mangonas. Então... A primeira impressão que você olha para esse bicho diferente, você fala, cara, para que esse monte de dente na boca? É uma visão meio esquisita, mas assim, comportamento extremamente tranquilo, são bichos extremamente dóceis e não se sabe ainda por que você tem uma agregação tão grande de tubarões mangona nessa região. O que se sabe é assim, que a maioria são fêmeas e estão grávidas, mas ninguém ainda conseguiu entender por que elas se reúnem todas, ou todas não, né? Uma grande concentração delas nesse lugar. Mas, putz, incrível, tá? E assim, um bicho que ele nada também super perto, ele não é um bicho que tem medo de ser humano. Ele chega muito, muito perto, muitas vezes chega a bater na nadadeira, bater com o focinho na câmera. E esse é o mangona. Então, quem quiser mergulhar com tigre e mangona na África, não tem jeito. Vai ter que ir 2 vezes. Esse aí, inclusive, Márcio, o senhor Fernando Avelar pode comentar aí, quando ele esteve lá. Essa tá com o dente limpo, mas tem um período que elas ficam com o dente bem sujo, porque elas ficam sem se alimentar na época, justamente na época de procriar, né? De dar a luz. Né? Se eu puder falar... Fala, Fernando. Então, claro. Assim, eu fui com o Gabriel. Fui 2 vezes com o Gabriel, quer dizer, fui com o college, 2 vezes no início de janeiro. No início de fevereiro. E é a época que a gente foi para Quartermile Reef, que fica em Soduana. Soduana Bay, tá. Essa operação, as mangonas ficam todas rodando ao redor de um pequeno recife que fica a 1/4 de milha da praia, né? E elas ficam rodando ao redor desse pequeno recife. Né? E são todas fêmeas prenhas, barrigudonas mesmo, e com o dente tudo sujo, porque elas não comem nessa época. Que bacana, Fernando. Soduana fica um pouquinho mais para o norte. Esse lugar chama Aliwal Show, ou uma cidadezinha que chama Uncomas. E aí elas ficam dentro desse grande buraco, vamos dizer assim.
Então, mas é interessante saber, se você mergulhou com mangona em fevereiro, os tigres provavelmente a gente encontra no segundo semestre. Pois é, encontrei em Uncomás Tá? uma tubaroa-tigre, também Uhum. uma fêmea grandona, e, mas foi um encontro meio difícil, foi um encontro meio complicado, porque tinha muita Entendi. concorrência do galho preto oceânico nessa época. E Tá, foi em perfeito, fevereiro mesmo, na perfeito. mesma viagem. O Davi acho que Entendi. quer fazer uma pergunta também, Davi. Oi, Marcel. Não, eu lembro que eu falei com você, Marcel. Eu vi um programa, acho que foi na Discovery, sobre esses mangonas na Carolina do Sul, Carolina do Norte. Tinha uns naufrágios grandes lá e tinha uns 7 enormes, enormes. Eu até comentei com você aquele dia, lembra, Marcel? Que Inclusive, eu assisti eu depois. não Você conhecia. mandou, eu vi o link lá, assisti. É isso aí, lá na Carolina do Sul, né? Muito legal. Era Carolina do Sul, se eu não me engano, né? Os naufrágios lá. Foi isso. Márcio, Ali tem uma água mais fria, né? Realmente tem uma agregação bastante desses bichos também. Obrigado, Fernando. a Celina Obrigado. está perguntando aqui, Márcio, Uhum. já que os martelos e os galhas pretas se mandam quando chega o tigre, tá perguntando se quando mergulha, dá para mergulhar com branco e mangona. Pois é, branco assim, na África é proibido e eu não recomendo. Por quê? Visibilidade muito ruim e os bichos estão lá para se alimentar. Ou seja, para você ser confundido com uma foca, a gente vai ver uma foto de um branco daqui a pouquinho, o risco é grande. Então, mergulho com tubarão branco, melhor lugar ainda é Guadalupe. Porém, a coisa chata é que está proibido de sair da gaiola. Diz a lenda que tem algumas operações alternativas que você ainda consegue, mas as operadoras oficiais não deixam mais a galera sair da gaiola. Por que mais tranquilo? Água extremamente limpa. Mergulho com tubarão, primeira coisa, você tem que ter visibilidade. Para quê? Para que o bicho te veja e, obviamente, ele vai te ver muito antes que você e que você veja o bicho também. Para ter a certeza que ele não vai te confundir com um lobo marinho, ou seja lá o que for. É importante que tenha visibilidade. Então, eu cheguei a fazer mergulho com branco na África do Sul, mas dentro de gaiola. E confesso que não foi uma experiência que eu achei bacana de estar dentro de uma gaiola para mergulhar. Eu achei uma coisa assim muito... Não sei, não achei bacana não. Tem mergulhos muito mais legais que eu acho que para a gente fazer fora de gaiola, como com os tigres, mangona, galha preta, a gente vai ver daqui a pouquinho com 7 guelras, do que essa coisa com os brancos, você trancado dentro de uma gaiola para ver os bichos chegarem. Óbvio, é muito legal ver um branco, mas eu queria estar com eles fora da gaiola, não guardadinho lá como um presidiário. Isso aí. Mas se também se permite só uma parte, todo mundo já viu aí, a gente está falando de mangona agora, todo mundo já viu mangona no mundo inteiro, né? Eu que sou mais pobrinho, eu vi mangona, só que foi aqui em Ilha Grande. No Parcel do Coronel, a gente encontrou 5 mangonas lá, numa oportunidade há uns 6, 7 anos atrás, voltando de um mergulho. Bacana. Pois é, eu já ouvi falar de encontro com mangona aqui na Laje de Santos e Paraty também. Parece que é um bicho assim, ele ocorre praticamente no toda a costa brasileira, costa da África, um bicho que só não deve ter no polo. Se tiver algum biólogo, me corrige, por favor, tá? Isso aí. O famoso grande branco. Eu, particularmente, achei muito mais legal estar num barco e ver esse bicho saltando com o corpo inteiro fora d'água do que ficar numa gaiola vendo esse bicho dentro d'água. Essa foto, ela me rendeu 4 ou 5 dias de espera. O que acontece? Isso que a gente tem no fundo é a famosa Seal Island, ou Ilha das Focas, sendo que isso não é foca que tem aí, não sei por que chama Seal Island, enfim, isso são lobos marinhos. E aquela montanha mais alta que a gente tem no fundo já é o continente africano. Está ali, está bem pertinho da cidade do Cabo. Esse é um lugar chamado False Bay, famoso, centenas, talvez dezenas de documentários já foram feitos nesse lugar, justamente por causa dos Flying Sharks.
ou por causa dos brancos voadores. Então, missão de fotógrafo aqui é extremamente ingrata. Por quê? Quando você vê um filhote de lobo marinho nadando, o que você faz? Você mira a câmera e, cara, e fica torcendo para que venha um tubarão de baixo e se alimente daquele bicho. Muitas vezes você está mirando em um e o tubarão saltou do outro lado nas suas costas, perdeu a foto. E no primeiro dia que a gente estava, eu lembro que estava uma chuva, mar batendo muito, mas assim, aquela chuva de lavar a alma, não a cueca, a meia, tudo. E num dos momentos eu tive que baixar a câmera para enxugar a lente realmente na camiseta. Cara, a hora que eu olho para frente, eu perdi meu primeiro salto. Ou seja, esse dia foi 1 ou 2 saltos, não fiz a foto que eu queria. Os 3 dias seguintes, nenhum salto. E aí, não lembro se foi no 4º ou no 5º dia, eu tive a chance de fazer essa foto. Em compensação, uma foto que me deixou muito feliz, porque essa luz que está batendo nele, ou nela, né, é aquela luz de 6h30, 7 horas da manhã. Ou seja, você tem a referência da ilha das Focas, ou da Seal Island, que não tem foca, tem leão marinho, ao fundo. Então, para mim foi um baita presente, uma coisa que me deixou muito, muito feliz ter a oportunidade de ver esse bicho. E é uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de fotografar até hoje. É realmente você vê um bicho de, sei lá, 5 ou 6 metros saindo inteiro d'água para caçar, né? É incrível. Talvez só não seja tão legal só do ponto de vista do filhote do lobo marinho, mas tirando isso, é uma baita oportunidade legal. Bom, o famoso grande branco, né, o Great White, e infelizmente também mais uma espécie de tubarão vulnerável ou ameaçada de extinção. Muito bem, vamos para o próximo. Espetacular. Puta, esse é um bicho fantástico. E aí, curioso, esse lugar que a gente está vendo é uma floresta de kelps. Primeiro, é um baita cenário para fotografar, né? Porque você tem justamente essas florestas, essas algas, elas chegam a crescer mais de 30 metros, elas saem do fundo e muitas vezes chegam a florar na superfície. E, curiosamente, esse lugar ele é muito, mas muito próximo da Ilha das Focas, onde estão os brancos. Mas, curiosamente, esse lugar não tem tubarão branco. Não tem cerca, eu costumo dizer, debaixo d'água. Eles não são proibidos de entrar. Mas nos 5, 6 mergulhos que eu fiz nesse lugar, nunca vi tubarão branco. Tem muito desses bichos. Esse é um tubarão assim super especial, até pelo nome dele, né? A gente chama esse bicho de sete guelras, ou aqui no Brasil muitos chamam ele de cação-bruxa. É um bicho de água fria e, diferente da maioria dos tubarões que possuem 5 guelras, esse bicho, curiosamente, ele tem 7. Dá até para contar aqui na foto. Se você for pegar tigre, branco, galha preta, galha branca, todos esses bichos têm 5 guelras e esse bicho tem 7. Eu, particularmente, me diverti muito mais fazendo esse mergulho com os 7 guelras nessa floresta de kelpis do que ficar trancadinho na gaiola lá para ver o tubarão branco. Ou seja, a África do Sul, ela tem excelentes oportunidades, porque muita gente fala de África do Sul, é tubarão branco. Não! Tem mergulhos fantásticos com outras espécies de tubarão. Vale a pena, vale a pena. E esse bicho, curiosamente, é um bicho que não se tem informação, ou se tem muito pouca informação, a ponto de nem saber, por isso que ele vem com a classificação de dados insuficientes, não fazem a mínima ideia do tamanho da população desse bicho, se essa população está aumentando, se essa população está diminuindo. Enfim, por isso aí a observação de dados insuficientes. Mas, puta, muito legal estar na água com esse bicho. Então, indo para a África do Sul, vale tigre, vale mangona e os 7 guerras. E se tiver chance, fazer os brancos saltadores também. Ótimo, olha quem está aí. Esse famoso tubarão-martelo, diferente da espécie que a gente encontra nas Bahamas, que é o grande martelo, diferente da espécie que a gente encontra em Galápagos, que é o martelo recortado, esse eles chamam de martelo liso, porque a frente da cabeça dele ela não tem tantas reentrâncias
quanto os martelos que a gente vê em Galápagos, por exemplo. Essa é uma foto que eu fiz ali no Mar de Cortez, e aí a gente sai para fotografar tubarão. A gente pega um barco, o cara joga não um peixe na água, mas joga como se fosse um caixote com isca de peixe, e fica esperando o tubarão vir. Nesse dia eu estava fazendo imagem, estava fazendo foto e vídeo, aí eu saí só com um cara o dono do barco, né? E aí, putz, vi uma nadadeira na água, falei, bora, vamos para a praia. Ele falou, eu não vou não, vai você. Eu, como assim? Só eu? Falei, tá bom, vamos embora. Então, pulei para a água. Ó, não tentem fazer isso em casa, primeira coisa. Mas assim, pulei na água primeiro, porque eu estava muito seguro. A visibilidade, 30, 40 metros. E era um baita martelo. Então, o cara puxava a caixa de isca, o filme para perto de mim, cara, eu tinha o bicho assim a 1 metro, 1,5 metros. Um baita encontro legal. E aí, curioso que ali no Mar de Cortez, a visibilidade da água, ela muda, questão muito rápida. Você está assim, com 40 metros, você navegou 5 minutos, cara, sua visibilidade cai para 5, 6. E aí a gente acabou entrando no lugar com essa água ruim, né? E ele parou o barco, começou a jogar isca, ele falou, vem entrando o maco, né? Maco é aquele tubarão, o pessoal fala que é o tubarão mais rápido, que nada mais rápido no planeta hoje. Só que a água muito, muito ruim. Ele falou, pula. Eu falei, velho, você vai me desculpar, cara, mas eu não vou pular com uma visibilidade ruim com um maco na água. Cara, mas foi impressionante. O que aconteceu? Ele tinha acabado de jogar a corda com o caixote com as iscas. Ele não viu a corda, ele se enroscou com a boca na corda. Ele chegou a saltar inteirinho para fora da água e cortou a corda no meio. Ou seja, eu sempre falo, mergulho com tubarão, você tem que ver o bicho e o bicho tem que te ver. Então, não recomendo, não faço. Eu tenho, assim, para eu fazer mergulho com esses bichos, eu tenho que ter certeza que eles estão me vendo. Por quê? Assim como ele enroscou a boca numa corda, ele podia ter tido algum tipo de acidente comigo, né? E você sozinho na água, com um maco, tudo bem que não tem histórico de ser um tubarão agressivo, mas ainda assim tem dente. E igual cachorro. Cachorro tem dente, cachorro também morde, né? Enfim, mas foi um baita encontro legal. Foi a primeira e única vez que eu vi essa espécie de tubarão martelo. Ali em Baixa Califórnia. Ótimo. Vamos falar um pouquinho agora das interações de homem com tubarão. Aí começa as polêmicas. Tem algum biólogo no grupo? Não. Se tiver e depois se quiser dar sua opinião, enfim. Isso é uma tática, assim, alguns já não acham muito bacana a coisa de você usar uma isca para atrair. Aqui é diferente, porque aqui você está alimentando os bichos. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, né? Até porque eles não alimentam o bicho de tarde, de manhã, de tarde, de noite. São pequenas porções, ou seja, o bicho não vai deixar de caçar por causa desses peixinhos que ele está comendo. Mas eu sei que tem pessoas contra esse tipo de alimentação, respeito, mas assim, do meu ponto de vista, eu não vejo um problema nenhum. Eu acho que o saldo é extremamente positivo, até para mostrar que esses bichos não são aquelas feras assassinas, comedoras de gente, que a grande maioria das pessoas carrega essa visão. Diferente da gente que está acostumado com mergulho, já gosta do mar, mas a grande maioria das pessoas acha que tubarão bom é tubarão morto, porque o único papel do tubarão na vida é comer gente, que é uma grande bobagem, né? Essa é uma operação clássica nas Bahamas, lá do Stuart Cove. Eles fazem isso há muitos, muitos anos, uma operação extremamente tranquila, segura, e que eu recomendo, assim, porque esses tubarões são muito calmos. Esse é o caribenho de Recife, ou aqui no Brasil, alguns chamam ele de bico fino, assim, Noronha, mas é fácil, é relativamente fácil de ver esse bicho. E também, quantidades, assim, dezenas de tubarão. Então, para quem pergunta, primeiro mergulho com tubarão, não vai cair na água com tigre, vai devagarzinho, né? Começa com caribenho de Recife, você vai ter contato com um monte de tubarão e realmente vale a pena. Também um bicho que está aí próximo de estar ameaçado de extinção. Tá, na verdade essa foto, eu coloquei ela mais para ilustrar uma situação. Eu não vou citar nomes, porque talvez algum de vocês conheçam,
A gente estava fazendo um job na época ainda para o SBT, nas Bahamas, e eu trouxe essa foto assim para fazer uma analogia. Pensem que eu sou esse tubarão e esse monte de peixinhos são os tubarões. O que um amigo fez comigo lá? Ele pegou minha roupa de neoprene e passou peixe na roupa inteira. Na roupa inteira. Então, eu não estava entendendo para onde eu ia, cara. Eu tinha close de tubarão para fazer. Então, por isso que eu estou falando, pensa eu com cardume de tubarão. Onde eu ia, que o cardumezinho ia junto. Óbvio, depois eu fiquei bem bravo, né? Felizmente não aconteceu nada. Mas, velho, poderia ter dado uma mordidinha, né? Para experimentar. Pô, tô cheirando peixe? Será que é peixe? Um amigo. Não é? Amigo, pois é. Tinha alguma herança que o cara tinha para receber. Uma coisa aí. Porque... Nossa, a hora que ele me contou, óbvio que só contou isso depois que eu saí do mergulho, eu fiquei bem bravo. Mas ainda assim foi um mergulho super tranquilo. Eu acho que eu nunca fiz foto tão próximo de tubarão na minha vida. Nunca mais espero que você de faça. novo. Por esse motivo. Não façam isso com o amiguinho, não façam isso nem com o inimiguinho, tá? Ótimo. Esse também é um mergulho nas Bahamas. Essa moça, ela é uma italiana, ela está nas Bahamas faz muitos anos, e ela que tornou popular essa técnica chamada de imobilização tônica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela por 2 ou 3 dias, fotografando, fazendo vídeo. Ela chama Cristina Zenato, muito famosa. Dá um Google em Cristina Zenato, vai achar muitas matérias, muitas fotografias, bastante coisa sobre ela. E o que é imobilização tônica? Fazendo uma analogia com... acontece com alguns répteis, por exemplo, com lagarto, lagartixa. Se você pegar ela na mão e começar a coçar a barriguinha dele, ele entra num estado como se fosse de choque. Por quê? Ele fala, opa, alguém vai me comer, eu vou fingir de morto. É o que a gente chama de tanatose. Tanatose para alguns répteis. O tubarão não é tanatose, é um comportamento parecido. A hora que você entra em contato no focinho com o que ele tem o que a gente chama um órgão sensorial chamado ampola de Lorenzini. Ele entra como se fosse num transe. Um transe muito parecido, inclusive, quando ele está acasalando. E aí você consegue colocar o tubarão na posição que você quer. Eu sei, muita gente fala, pô, para que fazer isso com o bicho? Mas, assim, acho que é mais uma forma de mostrar que não são bichos assassinos e comedores de gente. E aí foi muito bacana, porque, não sei como, o pessoal do BBC acabou chegando até mim e acabei fazendo uma matéria para eles desse mergulho, acho que 2011, já faz bastante tempo. Aí a Cristina, uma foto que eu fiz dela com um tubarão nesse estado de imobilização tônica. Uma coisa muito legal poder fazer, contribuir com essa matéria aí para a BBC. Muito bem. Esse é uma figura, cara. Esse cara, ele chama Captain Slate, não sei se já ouviram falar dele. Ele tem uma operadora na Key West ou Key Largo, em Key Largo. Ele deve ter uns 80 anos, mas ele é uma figura. Então ele tem um mergulho que ele chama de creature diving, creature feeding, alguma coisa assim. Ele abraça a moreia, ele abraça tubarão, ele coloca peixe na boca para as barracudas virem comer, né? É assim, uma lenda viva do mergulho, realmente. Uma figura, um senhor assim super e que continua fazendo isso até hoje. Também, né, eu trouxe mais isso para registrar desses encontros polêmicos de homem e natureza, mas que eu falo, uma oportunidade interessante de você estar bem pertinho. Esse é um lambaru, um tubarão lixa, né? Reparem a boca, meio banguela, né? Ele tem, na verdade, ele não chega a ter aqueles dentes igual a gente viu do mangona. Ele tem 2 plaquinhas ósseas, né? Morde, não tem dente, eu vou enfiar a mão na boca, enfia a mão na boca que ele morde. Mas um bicho bem tranquilo, bem tranquilo. A máscara dele combina com a boca do tubarão aí. Mas lembra, máscara gigante, né? É verdade, é verdade. Esse também é um bicho que não sabe exatamente. Mas ele é uma figura, cara. Captain Slate, é uma figura.
Muito bem. Ótimo. Esse foi um job que a gente fez na época para a National Geographic também. Esse cara que está na foto, ele morreu o ano passado. Ele se chama Dr. Samuel Gruber, um dos maiores especialistas de tubarões do planeta. Ele tem uma estação de pesquisa em Bimini chamada Shark Lab, que recebe turista. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas ele foi o responsável por esse projeto. Ele tem mais de 150 artigos de pesquisa publicados sobre tubarão. Um dos caras que, infelizmente, nos deixou, mas que mais conhecia sobre tubarão no planeta. Ele, principalmente, uma das espécies que ele mais estudou, aí está a foto mais como uma homenagem a um caribenho de Recife, a gente teve a oportunidade de ficar alguns dias lá com ele, mas a espécie que ele mais estudou foi o tubarão-limão. Tubarão-limão, que ele tem essa cor bem diferente do caribenho, e aí pode parecer uma coisa meio esquisita, né? Uma pesca, estão matando o bicho. Não. Na verdade, esse é um dos trabalhos que ele faz, ou melhor, fazia, que o Instituto continua fazendo, que era de pesquisa dos tubarões-limão. Então, a gente chegou a passar uma noite inteira com pesquisadores num barco, num mangue. Então, os pesquisadores colocavam essas redes e a gente, de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos, pulava na água, pulava no mangue a madrugada inteira. Pensa num trabalho cansativo. Ver se não tinha preso algum bicho na rede. Então, se o bicho estava preso, a gente tirava, porque se a gente vai vistoriar essa rede de hora em hora, provavelmente vai achar o bicho morto. Por quê? Ele não consegue nadar, não respira, acaba morrendo. Então, assim, um serviço bem duro, a noite toda trabalhando no mangue, pulando na água praticamente sem luz, com um monte de tubarão. Mais um motivo falar, tubarão não é aquele bicho assassino. Mas aí a gente ajudava, acompanha todo esse trabalho de pesquisa que eles fazem. Então, alguns desses tubarões recebiam uma identificação, outros um GPS na nadadeira. Eles faziam coleta de sangue, coleta de tecido, e em alguns momentos a gente fez também o que eles chamam de reversão de estômago, que é colocar o estômago literalmente do bicho para fora para ver o que ele está se alimentando. Então, assim, a gente chegou a achar plástico dentro da barriga, tampinha de refrigerante, tampinha, aquelas de metal de cerveja. Um trabalho muito importante de pesquisa que esse instituto faz ali nas Bahamas também. Esses pequenininhos, né, mas o tubarão-limão, ele fica grande também. Ele também chega... Esse é um fiotão, Marcel. Ele devia ter o quê? Acho que não tinha 1 metro, sei lá, uns 80 centímetros, alguma coisa assim. Mas é um bicho que fica grande. E, engraçado, outro dia eu estava conversando com o Jim, o Jim Abernethy, que tem aquela operação dos tigres nas Bahamas, né? Ele estava me dizendo, ele falou, cara, curiosamente, o bicho que eu mais desconfio debaixo d'água é o limão. Eu sou muito mais ressabiado com tubarão-limão do que tubarão-tigre. Curioso, né? Eu já fiz mergulho com limão, que a galera, eu sou contra, mas o rapaz segurou na barbatana para filmar ele, segurou na barbatana e foi segurando, acompanhando ele. Assim, não tem como, velho, coitado do tubarão, te arrastando. O tubarão era muito grande, nem ligou para isso, sim. Mas mesmo assim não deve pôr a mão nele, né? Você tem as consequências. Não, de jeito nenhum. De tirar a mucosa que eu faço. Pôr a mão é trabalho para pesquisador. Duas perguntinhas aqui que entraram. Pedindo para você falar de novo aí o nome do instituto, que o pessoal faz esse estudo lá em Bimini, né? E também se essa manobra da reversão não mata o animal, né? Não mata o indivíduo. Tá. Não, essa reversão do estômago não mata o bicho, né? Não, óbvio que não deve ser uma coisa muito agradável, mas é uma forma que eles fazem de pesquisa para entender o que o bicho está comendo, mas não, ele não morre. O estômago vai para o lugarzinho, ele sai nadando. Eu vi eles fazerem isso com vários bichos e nenhum deles apresentou sintomas de passar mal ou morrer. E o nome do instituto é Shark Lab, ou Laboratório de Tubarões em Bimini. Se der um Google Shark Lab Bahamas ou Shark Lab Bimini, vocês vão encontrar informações sobre ele. Procura que deve ter. Eu assisti há pouco tempo lá, tem um amigo nosso que é o Paul Watson, lá que é lá de Bimini, eu vi uma matéria bem grande desse laboratório. Eu acho que foi na época que o rapaz morreu, esse senhor morreu.
E aí eu pode ser. Deve ter no YouTube alguma matéria do Shark Lab. Sim, sim. Fica pertinho do Paul Watson. A gente, na época que a gente esteve lá, a gente gravou lá com o Paul Watson também. E depois a gente foi para o Shark Lab. Aliás, Paul Watson é outra lenda viva do mergulho, né? Maior distância percorrida debaixo d'água foi ele. Tá no Guinness. Caramba, pois é, uma figura. Ele bateu esse recorde com o quê? Com scuba? Foi trocando cilindro, sem sair de baixo, ele descia cilindro, e ele foi trocando cilindro. Andando, né? Ele foi lá no college, ele foi contando essas histórias. Eu, figuraça, cara engraçadíssimo. Figura. E ele bateu um recorde de distância, enfim. Caramba, interessante, isso aí. Enfim, esse é um spinner shark, tradução aqui em português, traduzem como tubarão rotador, nunca tinha ouvido falar nesse nome em português, enfim. Mas esse é um bicho, e isso é entrando aí mais agora, falando um pouquinho da conservação dos dentuços, existem alguns lugares na Austrália, na África do Sul, onde eles usam algumas redes, as famosas shark nets. O que são essas redes? São redes que eles colocam para evitar que os tubarões se aproximem da praia e tenha eventual problema com o banhista. O problema dessas redes não é que ela impede o bicho de entrar. O bicho se enrosca e morre, como foi o caso desse spinner shark. E nessa rede morrem golfinhos, morrem tubarões, morrem tartarugas, ou seja, é algo extremamente polêmico e destrutivo atrás das shark nets. Esse é um instituto chamado Sharks Board, que tem lá em KwaZulu-Natal, na África do Sul, responsável pela instalação dessas shark nets. A gente foi acompanhar o trabalho deles, a gente chegou a bater essas redes debaixo d'água. Felizmente, a gente não encontrou nada o dia que a gente mergulhou. E a gente foi conhecer o instituto e estava lá esse spinner. E eles abriram, fizeram toda a dissecagem. Foi interessante, assim, para entender a anatomia do tubarão. Ver o que é uma ampola de Lorenzini, entender por dentro. Mas, assim, uma coisa extremamente triste, esse bicho foi morto por uma shark net. E eu nunca senti um cheiro tão ruim na minha vida a hora que abriu esse bicho. É uma coisa assim, eu lembro que eu estava fotografando, eu conseguia chegar perto, tirar uma foto, eu tinha que sair para vomitar, porque o cheiro desse bicho, a hora que abre a barriga, é uma coisa horrível. Olha que colônia de leão marinho é fedida, mas, cara, cheiro igual esse, a ponto de vomitar com um cheiro, realmente é uma coisa pesada. Deixa eu contar essa história. Essa história é, no mínimo, engraçada. Isso foi na África do Sul. Esse cara é o Johnny, é um holandês maluco. E num dos dias que a gente estava lá trabalhando, a gente estava com uma janela, ele saiu com a ideia, será que tubarão gosta de sangue humano? Vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? O que a gente fez? Tentamos ir no hospital para coletar sangue humano. Obviamente, né? Cara, você vai no hospital, o cara vai ficar com o sangue para ele. Sangue é um bem extremamente precioso. Falar, não, tira o meu sangue aqui que eu vou dar para um tubarão ali e já volto. Enfim, conseguimos um socorrista, amigo do meu amigo Johnny, que se propôs a tirar o sangue dele. Eu sei que a primeira agulha que ele enfiou, deixa eu mostrar meu braço aqui, foi aqui no músculo, cara. Ou seja, o cara não tinha noção nenhuma do que ele estava fazendo. Enfim, depois de uns 7 ou 8 furos, a gente conseguiu tirar, sei lá, uns 700 ml de sangue do meu amigo holandês. E no dia seguinte, o que a gente foi fazer? Fomos mergulhar com 2 garrafinhas. Uma com sangue humano e outra com sangue de atum. Cara, óbvio, pelo amor de Deus, se tiver algum biólogo assistindo, isso não tem comprovação científica nenhuma. Não estou dizendo que tubarão não gosta de sangue, mas nesse pequeno experimento, nesse pequeno teste, a gente jogou sangue humano na água e não veio nenhum tubarão. A gente jogou, essa é a mancha que vocês estão vendo do sangue do atum. Cara, a quantidade de tubarões que entrou foi impressionante. Então você está querendo dizer... Não, não estou querendo dizer nada. Só estou querendo dizer que o teste que a gente fez com sangue humano não atraiu tubarão. O teste que a gente fez com o sangue de atum, mas pensa nos caras xarope, cara, né?
Você jogar sangue, todo mundo fala, você lê alguns livros, mulher se está menstruada, é melhor não mergulhar com tubarão. E a gente espirrando sangue, garrafinha de sangue na água. Enfim, mais uma daquelas coisas do tipo, não tentem fazer isso em casa. E mais uma vez, não estou querendo provar ou dizer nada. Foi só um teste, uma brincadeira que a gente fez e estou falando do resultado. Isso cientificamente não quer dizer absolutamente nada. Mas foi divertidíssimo. Não, imagina que loucura, mas não é só, tem vários testes, o sangue humano no tubarão não ignora. Eu já dei frango para tubarão, ele não quis saber também não, ele olhou o frango assim. Não quis. Não quis. Tem um teste de se vocês derem um Google depois, acho que foi o ano passado, teve um cara, ele é um ex-engenheiro da NASA, isso foi para, não lembro se National Geographic ou Discovery. Ele montou todo um esquema numa prancha de surf, então ele colocava uma com sangue humano, outra com água salgada e a outra com sangue de tubarão. E aí ele montou um mecanismo que isso ia borrifando de tempos em tempos, ou sangue, né, ou peixe ou água salgada. Procurem o resultado na internet desse teste. Se você dá lá Blood, Shark e NASA, provavelmente vocês vão chegar no vídeo desse cidadão. Ok. Essa é uma outra foto extremamente triste. Isso é ali da Baía Madalena, um lugar que a gente foi para gravar baleia. Fiz imagens assim maravilhosas de baleia cinza. E um lugar que é um santuário para as baleias. Infelizmente, a gente tem a pesca desenfreada de tubarão. Essa pilha de peixinhos que vocês estão vendo são todos tubarões. Eu não sei que bicho é. Aparentemente me pareceu um bicho adulto. Até mandei lá para o Gabriel para ver se ele conseguia identificar. Ele também não conseguiu, mas assim, o que a gente está fazendo com esses bichos é uma coisa muito triste. A quantidade de bichos mortos e numa reserva ainda, considerando que a baleia deveria funcionar, o que eu falo, como uma espécie de guarda-chuva. Então a baleia está protegida, então as espécies que estão no mesmo ambiente que ela também deveriam estar protegidas. Até porque se o cara está lançando uma rede para pesca, ele pode pegar nessa pesca um filhote de baleia, um golfinho, enfim. Muito triste isso no México. E aqui uma foto mais de perto dos dezenas de tubarõezinhos mortos. Esse é um job também que a gente fez para a National Geographic. A gente queria falar sobre abordar a história do finning. O finning, para quem não conhece, é um processo onde os tubarões são pescados, as barbatanas são cortadas e vendidas e o corpo do tubarão é jogado fora. Mas por que joga o corpo do tubarão fora? Porque os grandes barcos têm espaço limitado no porão e o preço da carne de tubarão é infinitamente menor do que o preço do quilo da barbatana. Então eles vão ocupar os porões com barbatana e acabam descortando o bicho ainda vivo na água. Ou seja, corta as nadadeiras, descarta o bicho vivo, obviamente que esse bicho vai morrer porque, primeiro, sangramento, segundo, que ele não consegue mais nadar. É uma coisa muito, muito triste. Apenas como referência, a gente chegou a conversar com o pescador. Isso foi a gente fez um contato com um cara de Moçambique, pescadores que faziam essa pesca e vendiam a barbatana separada, mas usavam a carne. É um trabalho, diria assim, uma pesca artesanal, não é algo que incomoda. O que me incomoda realmente são esses grandes pesqueiros que pescam, jogam centenas de quilômetros de redes e é o que está acabando com as espécies de tubarão que a gente tem. E aí, esses pescadores ficaram orientados de ligar para a gente assim que eles capturassem algum bicho. Então, eles ligaram e falaram, tem 2 bichos na rede, vem para cá. Isso foi em Moçambique. Esse, sim, é a mesma espécie de tubarão martelo de Galápagos. Infelizmente, quando a gente chegou na praia, porque a gente chegou na praia, então a gente teve que nadar até onde estava a rede, sei lá, uns 800 metros, 1 quilômetro nadando. Primeiro, já chega morto, né? Nadar contra arrebentação, com scuba, com câmera. E, obviamente, se a gente tivesse chegado lá e esses bichos estivessem vivos, a gente ia soltar e dava um dinheiro pro cara, com certeza ele ia ficar feliz, a gente ia ficar feliz, e principalmente o tubarão não estaria morto, mas não tem jeito. A gente chegou lá, o bicho já estava morto, e esse
foi o destino do nosso tubarãozinho martelo. Repara que esse tem a cabeça bem mais recortada, né? E aí, como parâmetro, o quilo da barbatana do tubarão, ele vendia por $50. O quilo da carne do tubarão, ele vendia por $1. Ou seja, por isso que essa coisa da barbatana... E antes que alguém fale, putz, então eu preciso experimentar isso. Uma grande bobagem. Barbatana de tubarão nada mais é do que uma cartilagem. Mas, principalmente ali na Ásia, eles acreditam que essa barbatana tem poderes sexuais incríveis. É um Viagra marinho. Uma baita bobagem, não tem sentido nenhum isso. Né? Nunca vi alguém que comer cartilagem de qualquer coisa, sei lá, tem um desempenho sexual melhor. Eu ia comentar do tamanho, mas... Se controla, Marcel, se controla. Se controla. Não, fica bonzinho, mas agora que caiu a ficha, não. Não, até se eu vou falar palavrão, eu não vou falar nada, mas... Não, pois é. Esse era o outro bicho que estava na rede. Eu não consegui identificar que bicho era. Suspeito, assim, 90% de chance de ser um tubarão cinzento de Recife. E aí o processo extremamente triste de tirar as barbatanas desse bicho. E aí a coisa mais triste, cara. Eu lembro que quando você está trabalhando, você está gravando, fotografando, cara, a adrenalina, ela tá a mil, você não... Mas a hora que você baixa a câmera, cara, isso é uma das coisas mais tristes que eu tive a oportunidade de gravar. A hora que o cara abriu a barriga, tinha 4 tubarões prontinhos para nascer na barriga do bicho anterior aqui, ó. Que não era um bicho grande, a gente está falando de um bicho próximo de 1,5 m, mas dentro dele tinha esses 4 tubarõezinhos prontos para nascer, cara. Muito, muito triste. Enfim, esse é um outro trabalho de conservação que a gente fez. Isso foi no México, ali na Península de Yucatán. E mais uma prova que os tubarões estão desaparecendo. A gente saiu 2 dias com pescadores. Eles soltaram 600 anzóis por dia. No primeiro dia não tinha nada no anzol. No segundo dia tinha um cabeça chata. A hora que ele puxou, esse bicho também já estava morto, porque, óbvio, se estivesse vivo, eu seria o primeiro a falar, velho, quanto custa esse tubarão? Você quer o quê? $30? 50? Quanto você faz? Tá aqui o dinheiro e vai embora. Mas não, o bicho já estava morto. Esse é um cabeça chata, famoso tubarão touro, né? Mas pensa, 600 anzóis para pegar um tubarãozinho. E esse foi o final do tubarãozinho na água, já sem as nadadeiras. Felizmente, assim, a hora que ele cortou as nadadeiras, o bicho já estava morto. Então esse bicho aí já tá morto. Enfim, uma coisa daquelas tristes também. Eu só não queria terminar essa apresentação com foto de bicho morto, só acho isso tudo muito triste. Apesar de eu sempre falo que eu abordo esse tema conservação, as pessoas, para terem um pouco de consciência, para se conscientizarem, não é foto de bicho vivo que marca as pessoas. A hora que você vê foto de um bicho morto, a hora que você vê esse tipo de coisa, é que realmente põe um pouquinho as pessoas para pensar, né? Sempre falo também que cação e tubarão é a mesma coisa. Se você está comendo uma moqueca de cação, você está comendo um tubarão diferente. Ah, mas o cação é um tubarão pequenininho? Não, cação é o nome que se dá a qualquer tubarão destinado a consumo humano. Não importa se é grande, pequeno, se é tubarão azul, lixa, qualquer tubarão. Saiu da água, virou cação. Então, algo a se reconsiderar. Essa é uma das fotos preferidas que eu tenho de tubarão. Inclusive, foi numa viagem com o College 2. Nossa, faz tempo, hein, Marcelo? Lembro dessa viagem, se deu bem, foi essa viagem. Lembra? Lembro, muito bom. Pois é. E assim, o meu sonho, eu sempre procuro ir para um mergulho. Eu prefiro sair de um mergulho com uma foto espetacular do que com 10 fotos boas. Pô, mas se eu perder um mergulho para fazer uma foto, não tem problema nenhum. Mas essa era exatamente a foto que eu tinha planejado, a foto que eu tinha pensado, que eu queria de um tubarão martelo. Sem nenhuma dessas... Ai, como que é o nome desse peixinho do fundo? Crayfish. Crayfish, é isso aí. Aqueles peixinhos vermelhos que tem 3 pintinhas. Então, muito chato, porque assim, esses peixinhos têm milhares deles. E se você tem um desse peixinho entre você e o tubarão, cara, acabou tua foto.
E aí, nessa situação, eu tive que dar uma nadadinha na direção do tubarão. O que aconteceu com os pequenininhos? Eles são muito mais ágeis. Foram embora e eu tinha esse tubarão limpo, limpinho, do jeito que eu queria fotografar. Baita bicho legal. E mais uma espécie, essa sim, criticamente ameaçada de extinção. Gente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Queria abrir agora para perguntas, críticas, sugestões, ameaças. Fiquem à vontade aí para enviar nos comentários. A Ana mandou uma pergunta aqui sobre o Walking Shark. Sobre facilidade e onde é mais variado encontrar. Tá, o Walking Shark, se eu não estou enganado, é um bicho fácil de encontrar em Rajampá. É um tubarão pequenininho, é um bicho desse tamanhozinho. Não sei se só Rajampá, mas pelo que eu me lembre, não vou lembrar. O Walking Shark é como se fosse o apelido do bicho, mas é um bicho relativamente comum. Se alguém tiver no Google aí, mas se eu não estou enganado, é bastante comum em Rajampá, na Indonésia. Mais alguém quer falar algo? Pessoal, perguntas aí. Aproveitem. Aproveitem a oportunidade. O Shark tem uma, Márcia já foi. Ô, Márcia, já passou algum perrengue com tubarão? Algum perrengue que você fala assim, caraca, x-nhaca. Já. Com tigre, inclusive. Quer dizer, não chegou a ser um perrengue, mas eu lembro que eu estava numa condição, trabalhando com os tigres lá na África do Sul, e tinha um mergulhador de segurança na minha frente, que ele começou a se espernear, soltar bolha, não sei o que, fazendo assim para mim. Foi o tempo de eu virar, e um tigre nas minhas costas, foi o tempo de eu virar e parar ele com a câmera. Eu não sei se ele ia morder, eu não sei se ele ia dar um cutuco, não sei o que ele ia fazer, mas foi assustador virar e dar de cara com uma cabeça assim, de 1 metro, assim, muito perto de você. Porque tem alguns relatos do tigre roubando equipamento, né, de câmera, principalmente lá nas Bahamas, né, e deixar o tigre que leva a Ema, né, que é uma famosa aqui por lá, nadando atrás dela. Ela leva. Eu já vi, aí sai o cara nadando, diz que ela larga depois, né? Mas... Larga. Ainda bem, né, que são alguns dólares aí que estão em jogo, né? Não, mas eu lembro que esse dia foi realmente assim, não sei se dizer se seria uma situação ou não de risco, mas o que eu falo, tigre na água é bom ficar sempre atento, e por isso essa coisa do mergulhador de segurança. Se você está em dois, na África do Sul, o que a gente faz? Um de costas para o outro, porque cada um cobre 180 graus. Maravilhoso. Bacana. Quer falar algo, Marcel? Daniel, que está por aí? Carlão? Alguém mais perguntar mais algo? Meninos? Oi. Opa! Oi! Quem que está aí? Eu, Celina. Oi, Celina. Fala aí, Celina. Bom, vamos fazer um já aqui. Já que nós vamos para a África ver qualquer um desses grandes viagens, aproveitamos e já fazemos a África do Sul na água gelada. Precisa arrumar uma roupa seca, ou uma seca de preferência, né? Esse que a Celina está falando é um ponto importante. Esse mergulho com os 7 guelras ali nos kelpis é um mergulho, não é pouco não, é bem gelado. Eu lembro que eu mergulhei com uma semi-seca, mas a gente está falando de água aí na faixa dos 13 a 15 graus, mais ou menos. É recomendado, no mínimo, uma semi-seca e o ideal, sem dúvida, é uma roupa seca. Mas vale a pena sair com o beiço roxo para estar pertinho desses bichos. Cadê o Marcelo? Água fria também não é minha praia, também não gosto não. Eu tenho que estar de roupa bem grossa aí. É que eles gostam de água quente, né? Por isso que a gente acaba indo Bahamas, Bimini, assim, que é água quentinha e tal, então é bem mais tranquilo. Davi College, vamos fazer curso de roupa seca. Vamos!
Ai, eu topo, inclusive. Eu fiz uma um tempo atrás, aí, na verdade não foi nem um curso, foi uma demonstração aí no Diving College, mas eu faria fácil um curso de roupa seca. Fácil. Vamos sim. O negócio é que tem que ter a roupa seca, né? Que tem que fazer o corte é verdade, isso é um saco. Então, o tamanho da roupa e o corte do selo dela, cada um acaba tendo que ter a sua, né? Então, Exato, é verdade. Tradicional ter mergulho com água muito fria, que tem roupa seca normalmente, acaba tendo bastante. Mas aqui, como é raro, né? Não tem uma roupa seca que tem uma espécie de... é alguma coisa que aperta. O que eu me lembro que a roupa da Yara, ela comprou de segunda mão e ela punha umas faixas, umas coisas assim. Só você passar um silver tape, assim, mas eu não... Celina, assim... Ajustado, pelo menos para a pessoa poder ver se vai comprar mesmo ou não, né? Em alguns casos dá, né, Celina? Mas, assim, se a diferença de diâmetro for muito grande, por exemplo, né? Principalmente no caso da Yara, né, menina, imagino que o pulso dela, por exemplo, seja pequeno o diâmetro, né? Pode realmente ser difícil de fazer esse tipo de ajuste mesmo para testar, né? O que é bacana em alguns modelos de roupa é que os punhos e a gola, né, o selo do pescoço, você consegue trocar, né? Você tem um sistema de troca rápido em algumas roupas e aí facilita um pouco a vida, né? Mas não são todas as roupas, os modelos mais populares, assim, né? Se a gente pode falar de modelo popular para roupa seca, geralmente os selos são colados, né? Não tem sistema de troca rápido. Tá? Márcio, eu só estava esquecendo aqui, a Ana fez uma outra perguntinha. Espera aí, deixa eu ver aqui. Sobre o Megamouth. Sobre o bocão. O bocão. O bocão, assim, ele é um filtrador, como o tubarão-baleia, e diz que tem um mergulho na Inglaterra, no Reino Unido. Esqueci o nome em inglês desse bicho. É o Basking Shark. Ele é um filtrador como tubarão-baleia. Então, assim, um bicho, pensa no tubarão nadando com a boca aberta, né? Mas um tubarão com formato de tubarão, diferente do tubarão-baleia. Então, também um mergulho de água fria. Mas, se tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha no Reino Unido, que tem um mergulho famoso com os Basking Sharks ou com o tubarão-bocão. Imagina, tem quantidade de espécies de tubarão que existem, né? Negócio fabuloso. Mas, né? se eu não estou enganado, mais de 500 espécies. Eu tenho até esse dado aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha, mas são muitos. E assim, que se tem mais de 10 acidentes com humanos, mais de 10 casos de acidentes com humanos, são apenas 3 espécies. Ou seja, a gente sacrifica mais de 500 bichos por causa de incidentes envolvidos com 3. Incidente, né? Incidente, né? Porque normalmente é provocado, né? Quando acontece. Raros os que não são provocados. Fica lá fingindo. Galera, eu queria deixar, antes de passar a palavra para os senhores do college, agradecer primeiro, mais uma vez, pelo convite, agradecer para as pessoas que estão me escutando falar esse monte de bobagem até agora, né? Eu garanto que 99% é verdade, ou 90%. E aí, queria deixar aí meu site, também o Instagram, se vocês quiserem me seguir, @MárcioLisa. Eu sempre estou publicando alguma coisinha lá. Fiquem à vontade se quiserem enviar alguma pergunta. E também, se alguém precisar de curso de fotografia, só falar com o Carlos ou com o nosso amigo Marcelino. É nóis. Vamos lá. Isso aí, Marcelo. Deixa a peteca com vocês. Não, então... Márcio, muito obrigado, viu? Foi fantástico. Obrigado por ter aceitado o convite, ter abrilhantado a nossa noite aí e ter trazido tanta informação bacana para todos aí. Muito obrigado mesmo. Informação, fotos, né? Incrível, isso aí. Dá mais vontade ainda de voltar logo para a água. Sacanagem. Isso aí. Valeu, Marcião. Obrigado aí. Valeu, imagina. Espero que vocês tenham curtido, gente. Só para contribuir aí com a questão da roupa seca, faz bastante tempo com a roupa seca, a Celina falou
das possibilidades, mas assim, a experiência que eu tive, as primeiras roupas secas, elas eram semi-secas, porque parecia uma peneira. A gente nunca eu não conseguia achar uma roupa seca adequada, né? Então, as primeiras roupas secas que chegaram no Brasil para chegar era muito difícil. Então, a gente colocava roupa seca, ia mergulhar um pouquinho, mas sempre tinha que remendar um furo, parecia que era um furo, mas era um ajuste até do nosso corpo, né? Porque ela vinha PMG, então tinha que servir mais ou menos que você é P, mais ou menos que você é G, ou se você é GG, e assim por diante. E aí varia muito do lugar onde você vai mergulhar. Se você vai mergulhar no mar, se você vai mergulhar num local de água doce, se você vai mergulhar na Antártida e assim por diante. Mas depois de todos esses anos onde eu consegui me ajeitar bem de roupa seca, se alguém tem interesse de mergulhar em roupa seca, foi mandar fazer uma roupa seca sob medida. Às vezes ela é um investimento um pouquinho maior, mas depois que você acerta isso, você realmente... a qualidade do mergulho assim, não dá nem para comparar. E você fica muito mais confortável num lugar como esse que o Márcio mostrou, né? Que a água é muito gelada, mas ainda mais para fotógrafo, né? Você tem que ficar... O Márcio às vezes deve ter ficado parado um tempão para achar aquela cena ideal. Então, se faz necessário muito uma roupa seca, dependendo do local que ele estiver mergulhando, né? E eu só consegui ajeitar essa questão da roupa seca, né? Eu falava, não, essa roupa seca mesmo, né? Porque de todos esses anos, de mais de 20 e tantos anos aí dando instrução, mergulhando por aí, eu vi que muita gente às vezes vai mergulhar com roupa seca e quando sai do mergulho tá molhado, tira a manga do seu moletom ou do seu undergarment, né, que a gente utiliza para mergulhar com roupa seca, e às vezes não adianta muita coisa, pode se tornar até perigoso. Eu falo isso porque uma vez eu mergulhando em caverna, numa água que para aproximadamente 20 graus, 21 graus, e durante o mergulho eu percebi que o zíper da minha roupa ela já estava mais surradinha e ela começou a infiltrar água devagarinho. E no final do mergulho, meia hora depois, 40 minutos depois, eu falei, vamos mais um pouquinho aqui, né? Eu estava com o pessoal guiando, eu falei, não tem problema. Só que é muito diferente do que você está com uma roupa molhada, né? Ou semi-seca, né? Que a gente tem o costume de utilizar. E no final do mergulho eu estava literalmente roxo, tremendo os dentes, assim, tremendo a mandíbula sem parar, incontrolável. Eu entrei num estado de hipotermia inicial, sem dúvida. Então, para quem tem interesse ou simplesmente compra uma roupa seca e vai mergulhar numa condição extrema como essa, tem que tomar esse tipo de cuidado. E eu só acertei depois que, uma vez, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, lá na região da Flórida, tem um rapaz que é muito famoso de concerto de roupa seca, que se chama Steve Gamble. Hoje ele nem mergulha mais, mas ele tinha uma loja que só cuidava de roupa seca. Ele era um ícone do concerto da roupa seca. E eu levei um dia uma roupa seca que estragou minha para ele dar uma consertada, ou você às vezes troca o zíper da sua roupa seca e você ganha mais um pouco de tempo de vida útil. E aí eu estava discutindo, né? Você sai da água, fica um pouquinho molhado. Ele falou o seguinte, se você tem uma roupa seca, você tem que sair seco. Se você não sai seco, você não tem uma roupa seca. Então, simples assim. Quando você tem uma roupa seca, você tem que ficar seco. Se não está seco, você está errado. Então, alguma coisa está errada. Então, às vezes, eu aprendi esse dia o seguinte, a roupa seca, realmente, você tem que permanecer seco. Às vezes um pouquinho úmido e tudo mais, mas se você tem um equipamento como esse, ele tem que funcionar perfeito, né? Senão tem alguma coisa errada. Ou a roupa é de má qualidade, ou você está com a roupa de tamanho errado, e assim por diante, tá bom? Só para contribuir aí. Isso aí. Tá bom, isso aí. Então, gente, obrigado também a todo mundo que entrou aí, que assistiu. Obrigado por ter participado.
né? O Márcio estava aí com um tubarão passando na frente dele agora, aí um felino. Você viu? Vai de novo, Márcio, muito A obrigado. Henrique ainda perguntou mais alguma coisinha aí do tubarão galha branca, é isso, Momoli? Cadê aqui? Meu chat parou. Dei uma lida em todos aqui, não achei nada de galha branca, não. Ah, ó, tem uma próxima... Na próxima terça-feira, palestra com o Eric. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal? E o galha branca oceano? Foi a Celina que perguntou. Esse eu ainda Galha não branca oceano. Não tive a oportunidade de mergulhar, não. Mas disse que teve uns encontros meio traumáticos ali no Mar Vermelho, inclusive, né? Mas é uma espécie óbvia, né? Eu vi uma vez só em Baços da Índia e quase pegou a Iara. Pois é, teve alguns problemas lá ali no Mar Vermelho, mas óbvio que tá na minha listinha de desejo mergulhar com esse bicho, sem dúvida nenhuma. Um bicho elegante, grande, bonito, aquelas nadadeiras peitorais super desenvolvidas, né? Longimanos, exatamente. O Avelar mandou aqui de Cat Island, né? Nas Bahamas, que ele mergulhou com galha branca. Ah, tá. Entendi. Galha branca oceano. Eu acho que o Cat Island, Todd Gimini faz essa operação, né? Que ele, quando chega na parte, quando aparece o chão do mar, assim, o fundo, o bicho já faz a volta. Ele só fica onde não tem fundo. Quando você começa a ver o fundo, ele aí tem que voltar para a parte funda de novo. É isso aí, galera. Então tá, Marcião. Obrigado de novo. Imagina, eu que mais uma vez agradeço pelo convite. Valeu, Márcio, muito obrigado. Legal. Valeu, gente. Abraço, gente. Já lembrou, quem quiser aí participar, terça-feira, 18h30, temos a nossa próxima live. Hoje à noite ainda a gente já solta os posts nas mídias sociais. Quem quiser, aqui em primeira mão para vocês, então tem aqui no chat aqui em cima, ou do lado, depende de como está a tela de vocês. Tem aí o link para vocês acessarem e já fazerem a inscrição. O funcionamento vai ser muito parecido com esse aqui. Entra lá, recebe e-mail, o e-mail tem o link e o tema será conservação, mergulho e vida marinha. Tá bom? Márcio, novamente. Tubarão de estimação aí, ó. Olha meu tubarão de estimação. Branquinho. Olha a carinha dele. Muito bom. Muito tá bom, então, gente. Valeu, pessoal. De novo, boa noite a todos aí. Obrigado por todos abrilhantarem aí o evento e contribuírem. Valeu, pessoalzinho. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais, Marcelo. Tchau.